Olá, amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou dar dicas para vocês de como não cair no golpe do deepfake, ou pelo menos para evitar aí, ou para diminuir a chance de você cair nesse golpe. Eu já vou explicar mais sobre isso depois da vinheta. Olha, gente, aqui no Tech News a gente tem trabalhado para fazer com que você não caia em nenhum golpe digital. E nessa semana eu entrevistei a Gabriela Dias, que é diretora de segurança de informação na empresa Único. Tem uma primeira parte dessa entrevista disponível já no SBT News, onde eu falei sobre um pouco mais como entender como que funciona esse mecanismo do deepfake, que é os criminosos usando aí recursos de inteligência artificial para simular rostos e vozes. Tá uma entrevista bem bacana e agora eu volto com a segunda parte dessa entrevista, onde a especialista deu dicas pra gente de como não cair nesse golpe, ou pelo menos evitar aí a possibilidade de cair nele. Dá uma conferida que o papo ficou bem legal. Tem outras dicas que a gente pode dar para as pessoas aí para eventualmente sacarem que ali não é um áudio ou uma imagem original? Acho que um ponto importante, assim, né? Como eu vou usar, ou quais são os tipos comuns de golpes que eu uso de deepfake, né? E aí você, obviamente, tenta se proteger baseado nesses golpes. Então, é muito comum, né? O roubo de identidade, então eu quero me passar por você, né? A gente usa os nossos aplicativos, até o nosso próprio celular, e a gente tem o escaneamento da face, né? Que a gente chama de biometria facial. Esse é um tipo de golpe. Eu me consegui, através da deepfake, né, simular aqui uma pessoa e tentar passar em alguns aplicativos ou em algumas plataformas que pedem ali uma pessoa olhando. Então, biometria facial é um dos golpes, né? Roubo de identidade é um dos golpes. Outro golpe que é muito comum quando a gente olha para deepfake é a desinformação. Então, a gente já tem isso, né? Isso já é algo presente no nosso dia a dia, de às vezes receber uma notícia, uma reportagem, ou uma simulação de reportagem que às vezes até parece de uma fonte segura, trazendo desinformação, ou do meio político, né, ou do meio econômico, para gerar perturbação na sociedade, ou às vezes até influenciar em algumas tomadas de decisões, como, por exemplo, uma eleição. Hoje, você tem um texto, né? Agora você vai começar a receber a desinformação, talvez até acreditando que é um vídeo que, sei lá, um presidente ou um influencer fez. Então, esse é outro tipo de golpe que é super importante a gente tomar a precaução, e a precaução é a mesma de quando a gente recebia um texto, né? A gente saber ou ir explorar a fonte dessa informação. Você recebeu, às vezes você vai receber num grupo de WhatsApp, às vezes você vai receber de um amigo ou numa rede social. Você tem que, obviamente, sempre pesquisar, usar a própria internet a seu favor, né, de pesquisar a fonte da verdade e tomar um pouco de cuidado, que, em geral, esse golpe de desinformação, ele vem com muita extremidade, né, ou muita extremidade positiva, ou muita extremidade negativa. Então, tudo que é muito extremo, né, uma opinião política muito extrema, uma opinião até de uma empresa ou de uma influência, é bom a gente desconfiar, né, se não está sendo usado, por exemplo, de fake para olhar para isso. Outro ponto, né, é reputacional. Né? Eu quero, por exemplo, queimar a imagem do Armindo, porque eu sei que ele é um influencer, ele está publicamente na internet, então, de repente, se eu fizer essa reportagem aqui e colocar em outros meios que não sejam os oficiais do SBT, por exemplo, mas eu posso, né, fingir ser o Armindo e criar um texto aqui para me ajudar, por exemplo, num golpe ou em alguma desinformação. Então, esse é um problema. Ou eu quero afetar o Armindo, publicamente falando. Então, eu vou usar suas fotos ou fazer um vídeo seu para queimar a sua reputação. Então, não estou passando informação falsa de algum tema, mas eu quero afetar a sua pessoa, né, com pornografia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dicas que eu dou, Armindo, são as mesmas, mas um pouco mais elaboradas. Então, se você receber alguma informação no WhatsApp, com troca de telefone, ou até mensagens nas suas redes sociais, eu já vi isso acontecendo, né? Uma mensagem no Instagram, no Facebook, alguma coisa do tipo, né? Sempre confirmar com a pessoa. E aí liga, né? A gente tem hoje cada vez mais planos de telecom acessíveis para a gente ligar. Antes não era tão possível, né? A gente usava os meios
né, texto de mensagens, porque a gente tinha, obviamente, uma dificuldade, talvez, de fazer ligações ou minutagem. Então, ligue, né? Nunca confie de primeira numa mensagem que você está recebendo. Se você receber informações, né, políticas ou de temas de econômicos, tenta investigar a origem. Se é uma coisa verdadeira, vai ter várias fontes. Hoje, quando você coloca no Google, por exemplo, alguma informação, tem várias fontes falando da mesma coisa. Se você pegar agora e fazer uma pesquisa de deepfake, você vai ver que o que eu estou falando e o que o Armindo está falando é verdade, porque não é só nós que estamos falando disso. Tem várias informações na internet de fontes seguras, né, como os meios de telejornais e comunicação. Outra coisa que é importante, né? Suas redes sociais. Muito do que é gerado, né? Uma máquina, ela precisa aprender com alguma coisa. E como que ela aprende? Com muitas fotos, né? Com vídeos do YouTube que você gera e tal. Então, se você não é necessariamente um influencer, olhe como que você tem que manter as suas redes sociais. Será que toda a população do planeta precisa ter acesso ao seu final de semana na praia, né? As fotos dos seus familiares? Então, a gente tem que ter um pouco de conscientização maior de para quem a gente está entregando os nossos dados, mesmo que sejam dados que a gente ache que podem ser públicos, porque não tem maldade, né? Ou não tem nenhuma informação sensível ali. Mas pode estar sendo usado para tentar simular você numa transação ou numa abertura de conta de banco, por exemplo. Ô, Gabriela, o pessoal de jornalismo aqui do SBT já mostrou alguns golpistas que usavam fotografias impressas de uma cartolina para usar identificação facial. A gente já falou aqui também de um golpe que um pseudo-entregador fala que ele precisa comprovar a entrega e pede para a pessoa segurar o RG próximo do rosto e ele vai usar isso para fazer outras autenticações. Está cada vez mais difícil a gente provar que é a gente mesmo, né? Existem pesquisas hoje ou tecnologias que vão nos ajudar com essa identidade? Eu falo que o mal, né, faz com que a tecnologia e a sociedade evolua, né? Então, hoje, grande parte das empresas, a empresa que eu trabalho hoje, que chama Único, também é uma dessas empresas, a gente também usa a inteligência de máquina para descobrir e evitar esse tipo de roubo de identidade. Então, é óbvio que a olho nu, quando a gente está recebendo a informação, talvez fique difícil a gente saber se aqui é a Gabi falando ou é uma simulação da Gabi falando. Mas a tecnologia sabe, porque tudo que é máquina, tudo que é algoritmo, tudo que é tecnologia tem padrão, né? E é um padrão que às vezes a olho nu a gente não reconhece, mas a gente tem, né, tecnologias aqui a combate dessas. Então, está cada vez mais difícil. É óbvio que eu não posso falar por todas as empresas, e as empresas têm que, obviamente, se conscientizar de procurar soluções, né, qualitativas e sofisticadas para evitar esse tipo de golpe. Mas hoje, por exemplo, se você usa uma coisa que a gente chama de liveness, né, que é uma tecnologia que eu garanto que, por mais que você tenha ou uma foto minha, né, ou um vídeo meu, ou uma cartolina impressa, ou até que você faça uma máscara bem parecida com a minha face, a gente tem hoje tecnologias que eu tento provar, ter prova de vida. O que é o liveness, né? Eu quero provar que naquele momento que eu estou validando a sua identidade, eu tenho a certeza que é o Armindo do outro lado e não é nenhuma simulação dessa injetada. Então, você tem tecnologias de biometria facial, por exemplo, que está ligada, né, a esse deepface, né, o deepfake aqui, que já é capaz de entender se é um algoritmo ou se não é uma pessoa, ou a pessoa mesmo ali. Então, é óbvio que você não deve cair nessas armadilhas de você bater uma foto sua com o seu documento e tal. Mas mesmo que isso aconteça, as empresas cada vez mais estão usando tecnologias que combatem a isso. Então, hoje é muito difícil, né, quando a gente olha para as grandes financeiras ou até grandes entidades do varejo, é muito difícil você, com uma foto simples, mesmo que seja com o documento daquela pessoa, você passar ou conseguir roubar a identidade de alguém, porque a gente tem tecnologias do lado de cá que são capazes de prever, né, ou combater esse tipo de situação.
independente disso, você não deve fazer isso para coisas simples, né? Um entregador de comida, né? Ou você vai num lugar que você não entende exatamente por que você tem que compartilhar aquele documento. É importante a gente sempre questionar. Não, mas por que o meu RG? Ou por que essa informação? Não, por que uma foto? Né? Então, acho que a gente questionando já inibe a pessoa que está ali de má fé, porque ela já vai entender que você tem conhecimento e consciência que talvez isso não é a forma certa de pedir a informação. Então, a conscientização é super importante nesse caso. Olha, gente, como vocês viram, os bandidos estão cada vez mais sofisticados na aplicação desses golpes, por isso todo cuidado é pouco, principalmente aí com a sua segurança e a segurança de quem você gosta, né? E eu espero que a gente esteja ajudando você aqui a se empoderar cada vez mais da tecnologia e entender como que funcionam esses golpes para que você se proteja. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.